obediência passiva, ficaram com tanta vergonha que mesmo sem ter estatura moral dele, começaram também a se colocar ao lado de Gandhi e se tornaram heróis. Fora esses. Quais os exemplos que nós temos? Isso é uma situação pior do que a do nosso Estado, em que algumas poucas famílias vêm se revezando há dezenas de anos. Não, mas são eles. Se fôssemos nós, ele é mesmo besteira. O problema da corrupção moral é da humanidade, não é de família A, B, C, ou de Estado A, B, C, ou de religião A, B, C, ou de país. É da espécie ousadas, é um problema espiritual nosso. Nós falamos dos outros quando estão no poder, mas se fôssemos nós, talvez a tragédia fosse pior. No mundo em que ninguém promove a reforma do poder, como é que vai ter progresso? Como é que vai ter evolução espiritual? Não vai. E no mundo em que ocorre o processo de reencarnação e os medíocres não logram, entre aspas, sucesso na vida, os espíritos mais evoluídos, por uma questão de índole, de tendência, de inclinação, põem foco das suas atenções, das suas potencialidades e outras coisas. Quem move a terra é a política. Quem é que vai cuidar da política? Aqueles espíritos que estão. E ainda bem que eles fazem isso. Não é assim que se administra. É a cada segundo, no dia a dia. E convenhamos, pessoal, qual o problema do Brasil? É a geografia brasileira? É o clima brasileiro? São os animais da natureza brasileira? É o povo. Somos nós. Qual o problema da terra? É a geografia da terra? Não, é o povo na terra. Eu tenho orgulho. Orgulho de quê? Que orgulho? Não, eu tenho orgulho de ser brasileiro. Por quê? Não, eu tenho orgulho de ser paraguaio. Por quê? Tenho orgulho de ser russo. Por quê? Que diabos nós podemos aplaudir? Não, o Brasil faz o etanol. Maravilha, faz orgulho de ser brasileiro porque não produz não. A vida é muito mais importante que isso. O diabo é que ninguém nesse planeta, nem um país, constrói alicerces fortemente estruturados os valores espirituais que embelezam a vida. Aí sim nós meninos poderíamos ter orgulho de alguma coisa. Mas aí num mundo desse jeito, quem é que manda na política? Os mais espertos, óbvio. Os mais evoluídos ou menos estúpidos se recusam a vender suas almas para se tornarem espertos. E os medíocres não vão para canto nenhum mesmo, com massa de manobra. Medíocres falando sobre perspectiva espiritual. Os espertos não ligam. Infelizmente são os. Não há progresso sob uma determinada ordem. Sob uma outra ocorre o progresso que é possível de acontecer. Com revoluções, sem revoluções, dessa forma caótica que a gente está vendo aqui. E o bom ou o pior dessa história é que ou a gente aprende, ou vai ser sempre assim, ou a gente acaba com esse planeta. Não vem ninguém de fora fazer pelo certo errado o que ele quer fazer. Com relação ao calendário austríaco, né, do calendário da paz, ele fala da data do final do ciclo, de 2012, né? Isso aí tem fundo de verdade? A data mesmo é essa? O 23 de dezembro de 2012 seria o último dia desse período de 26 mil anos, desse chamado ciclo da precessão dos equinócios da Terra. Ninguém sabe como os toltecas, há 5, 6 mil anos atrás, conseguiram ter tecnologia para fazer essas contas e perceber esse movimento da Terra, coisa que somente no século XX, com o avanço da astronomia, se percebeu que era assim. Então, esse ponto aqui é realmente o último momento dessa última idade, ou dessa última etapa. Os maias disseram, como é essa história? Os toltecas fizeram essas contas, criaram todos esses calendários, não é só um, o Sol, são vários. O problema é que os espanhóis, quando invadiram a América Latina, destruíram absolutamente todos os códices maias, só restavam 4. De milhares. Completos dos 4, somente 2. Esses calendários eram desses aqui só. Mas os maias
quando herdaram os toltecas são tão antigos que a cultura tolteca, ou como no México é chamada Olmeca, foi a cultura mãe de 3 grandes civilizações: incas, maias e astecas. Mas os maias, os incas e os astecas, quando herdaram esse conhecimento dos toltecas, eles já não sabiam, eles não tinham nível de compreensão intelectual dos toltecas, então eles já não sabiam calcular direito. Eles herdaram os calendários, mas não sabiam mais calcular. Porém, eles compreendiam o quê? Que aquele calendário falava do tal ciclo da precessão equinocial. Sabiam que o calendário dividia esse circuito cósmico em datas ou etapas de aproximadamente 5.125 a 5.250 anos em cada. Os maias sabiam que no que hoje nós chamamos ano 3.110 ou 3.112 a.C., se iniciava o último período de 5.125 anos, segundo algumas contas, ou 5.250. Esse período aqui acaba no dia 23 de dezembro de 2012. Qual o problema? Os maias, quando herdaram isso, há 4.000 anos atrás, ou seja, por volta do ano 2000 a.C., eles começaram a fazer as contas. Eles sabiam identificar onde começava a idade, mas não sabiam identificar quando ela terminaria. Mas eles haviam percebido, e os astecas também, que sempre que um ciclo desse terminava, ocorria uma grande catástrofe ou algum tipo de problema muito sério para o outro ciclo começar. Na cultura asteca e maia, os problemas um foi definido pelo fogo, o outro foi definido pelos terremotos, o outro foi definido pelo dilúvio, a água. Então eles começaram a ficar com medo de estarem vivendo já muito próximo ao último dia desse momento, e como eles não sabiam calcular quanto tempo ainda faltava para o final desse ciclo, eles começaram a apelar para os deuses. E para impressionar os deuses, eles começaram a fazer o quê? Sacrifícios de pessoas, como um modo extremo de pedir aos deuses que retardassem o fim de tudo. Esse é o pano de fundo da estupidez dos maias e dos astecas. Estupidez? Não, é a cultura deles na época. Mas quer dizer, de fato existe, entendeu? Esse circuito definido pelo eixo da Terra, que como um peão completa esse giro em 26.000 anos, ou seja, a Terra tem que dar 26.000 voltas em torno do Sol. Enquanto isso, o Sol está se deslocando e levando consigo todos os planetas. Então é a mesma zona cósmica que há milênios atrás nós estávamos passando, estamos ainda inseridos na mesma. A influência é a mesma. Termina esse período agora, em 2012. Sob outra perspectiva do Rio Tesouro, isso já acabou e já entramos há algum tempo numa nova idade. Tudo isso tem a ver com esse momento de reintegração cósmica da Terra, tem a ver com o retorno dos deuses, com o retorno do mestre. São conceitos, reciclagem espiritual, exílio daquelas personalidades que aqui na Terra não conseguiram progredir minimamente ao longo desses milênios. E o mínimo que se exige é tendência ao bem. Se numa turma de 50 alunos, o professor fosse colocar nota 8 para alguém ser aprovado, ele deveria olhar para a classe, para a turma. Se a turma fosse feita só de alunos superdotados, ele pode colocar uma nota dessa. Mas se é um bando de doentes e doidos, ele colocar a nota 5 como sendo a mínima para passar, já é complicado. Às vezes ele coloca 1 ou 2. Nota 1, pronto. Entre a média nota 1, passou. É mais ou menos o que eles fizeram. Em observando a humanidade, nem nota eles deram. Eles disseram, quem for pelo menos tendente ao bem, fica. Quem nem isso conseguiu, sai. Para poder os tendentes ao bem continuarem a avançar, nem que seja muito lentamente. Mas se essa turma aqui não sair, não vai ter progresso nunca. Qual é o problema da gente? Seríssimo, que a gente não sabe avaliar. Às vezes eu fico besta.
O meu drama nesses últimos anos foi sozinho ficar recebendo algumas informações